você abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 121, um salmo que fala a respeito de temores e de uma resposta de Deus como o antídoto para aquilo que é comum entre nós. O medo muitas vezes toma o coração do povo de Deus, e a nossa mente se vê envolvida por pensamentos que nos levam a preocupações, temores próprios da nossa realidade, da nossa humanidade. Nós somos seres finitos, e Deus nos deu essa consciência de que nós não só devemos chamá-lo quando precisamos, nós precisamos o tempo todo. Sem Deus nós não podemos fazer nada, mas nós aprendemos com as Escrituras a clamar a este Deus quando nós temos consciência da nossa necessidade. Nós vamos ler este salmo, e este salmo fala exatamente de um coração que encontrou em Deus uma resposta para um momento de medo e de temor. Talvez você não esteja vivendo este momento hoje, mas talvez você já tenha vivido, e certamente em algum momento você novamente experimentará temores da vida, preocupações que nos levam a momentos de dúvidas. O salmista teve este momento, e ele encontra no Senhor a resposta, e o Salmo 121, do verso 1 em diante, vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, nós lemos a tua palavra, e é ela quem fala conosco. Aplica, Senhor, no nosso coração a tua santa e bendita palavra, é o que te pedimos, em o nome do teu Filho, nosso Senhor, aquele que merece, a quem devemos, e nos alegramos em oferecer a adoração nesta manhã de domingo. Assim oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, este salmo fala de algo comum entre nós. Eu falava com a minha esposa esta semana, na verdade ontem, a respeito do medo. Medo é algo que Deus nos deu, e ele serve para algumas coisas. Serve para nos livrar de perigos iminentes, serve para nos dar aquela descarga de adrenalina que nos faz ficar mais atentos, reagirmos com mais rapidez, com mais direção, com mais concentração. O medo é uma bênção de Deus. Sem medo, os pais não veriam perigo numa criança andando no parapeito de uma sacada de um prédio. Sem que tivéssemos o medo da altura, alguns de nós, quando chega na beira de um lugar muito alto, dá aquela geladinha na barriga, não é? Alguns acostumam-se com o medo e aprendem a lidar com ele e administrá-lo. O medo é algo que Deus deu ao ser humano, é uma ferramenta de proteção. Nós estamos mais seguros quando somos aquelas pessoas que entendem os perigos, e isto é traduzido em nós como medo. Mas o medo também entrou na história da humanidade quando o homem pecou pela primeira vez. A primeira reação do ser humano, e como resposta a um chamado de Deus para uma prestação de contas, foi: eu tive medo e por isso me escondi. Veja que o medo, ele possui duas realidades, uma boa e uma realidade ruim, que tem origem na pecaminosidade do homem. Mas de uma forma ou de outra, o medo é uma resposta do coração
não só das emoções, não só de impressões, mas do próprio coração diante de uma percepção, diante de ameaças. Surge então quando enxergamos perigos, mas também quando nós estamos perto de sofrermos alguma coisa. Sentimentos que podem nos trazer pesares causam medo. Nós temos medo de perder pessoas que amamos, embora esta seja uma realidade. Nós sabemos que os nossos pais, em algum momento, deixarão de existir fisicamente neste mundo, porque a morte é uma realidade, mas nós temos medo de pensar sobre isso. Isso nos incomoda e muitas vezes fugimos. Normalmente nós temos medo, esse tipo de medo, de coisas que são maiores do que as nossas possibilidades, sobre as quais nós não temos controle, e isso nos atemoriza. O medo necessariamente vai nos fazer perguntar algumas coisas. Alguns medos vão nos fazer a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por que isso tem que ser assim? Como é que eu vou suportar isso quando isso acontecer? Ou, talvez a maior das questões: quem é que vai me proteger? Quem é que cuidará de mim diante de uma necessidade assim? O salmista então nos apresenta aqui o momento da vida do povo de Israel. Eles estão indo para Jerusalém. Eles estão numa jornada que se apresenta como alvissareira, uma jornada de esperança, mas também uma jornada perigosa. O percurso era longo, o percurso era difícil, era cansativo, era algo que exigiria deles muito empenho. Existia durante o percurso, no caminho para Jerusalém, nesta jornada, muitos perigos que estavam à espreita. Era um lugar onde muitas feras estavam escondidas. Pessoas desavisadas e não preparadas para aquela jornada poderiam ferir-se no percurso, porque era um lugar de difícil acesso. Eles estavam então diante de muitas incertezas do caminho, dificuldades que eles certamente apresentariam, e eles fazem a mesma pergunta, olhando para aquele trajeto, para aquela jornada, para o alto dos montes. Eles fizeram a pergunta: de onde me virá o socorro? Perguntas comuns. Quantos de nós, durante esta semana que se encerrou, fizeram a mesma pergunta? Como é que eu vou superar isso? Como é que eu farei para completar a jornada que eu já iniciei? Quem é que virá ao meu encontro para me ajudar? De onde me virá o socorro? A primeira resposta que o salmista recebe é do seu próprio coração, porque a fé produz no coração do salmista uma resposta. E ele tem a convicção de que existe um socorro, e este socorro é poderoso, este socorro é do próprio Deus que criou todas as coisas. No coração deste salmista há uma resposta que foi plantada ali, e é uma resposta de fé, diante dos perigos, diante da dificuldade da jornada, diante daquilo que ele não podia antecipar. Ele tem uma resposta que vem de uma convicção a respeito de algo que ele aprendeu numa relação de intimidade e na revelação do próprio Deus a respeito disso. E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Primeira palavra que eu gostaria de deixar ao seu coração, diante da realidade da jornada: é inevitável que tenhamos problemas. É inevitável que nós tenhamos dificuldades. É inevitável que sofrimentos surjam e nos causem medo. É inevitável que nós, nesta jornada que nos foi proposta, tenhamos dissabores. É inevitável que em algum momento nós façamos a mesma pergunta que o salmista: de onde me virá o socorro? Mas assim como o salmista, aqueles que creem
já possui uma resposta no coração. E diante dos medos, a primeira coisa que respondemos a Ele como um antídoto para esta necessidade que é humana, é a mesma coisa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei se você tem vivido este tempo, mas eu gostaria de dar a você, na manhã de hoje, 4 promessas, para que você continuasse confiando neste Deus, que você já conhece. Nós não conhecemos e confiamos em Deus por causa das suas promessas. Nós primeiro sabemos a respeito dele. Primeiro somos trazidos a uma revelação a respeito de quem Deus é. Ele é o Senhor, Ele é aquele que criou todas as coisas, Ele é aquele que sustenta com mão poderosa todas as coisas. Ele é aquele que criou os céus e a terra, e com a sua palavra mantém tudo exatamente como Ele decidiu que estaria. Conhecendo a este Senhor, nós podemos esperar dele, porque ele promete coisas preciosas a nós. Ele nos fez aqui neste salmo pelo menos 4 promessas. E a respeito destas promessas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que quando o medo chegasse, quando a ansiedade temerosa tirasse você do prumo, quando pensamentos a respeito de possíveis sofrimentos viessem à sua mente, você pudesse responder como salmista, com base naquilo que você já sabe a respeito do seu Deus. Ele é o seu socorro, Ele é quem vem ao teu encontro, e é aquele que está provendo todas as coisas, inclusive o escape, no momento da necessidade. Amém, meus irmãos? Primeira promessa que o salmista nos traz, está aqui no versículo 3 e 4, quando ele nos diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Primeira promessa que o salmista traz aqui ao seu coração, lembrando daquilo que Deus havia dito a ele, é que este Deus, que é poderoso, que criou todas as coisas, que é o único Deus verdadeiro, é Ele quem fortalece o salmista, o seu povo, no trajeto, no percurso da caminhada. Embora ela seja difícil, embora ela seja desafiadora, embora seja uma jornada que vai levar alguns daqueles peregrinos à exaustão, o salmista tem a convicção de que há uma promessa de Deus, que Deus sustentará aquele percurso, sustentará o seu povo no trajeto, desde o início. Deus não estará longe deles. Deus é quem fortalece. E por quê? O salmista vai falar de pés que vacilam. Esta é uma característica da nossa humanidade. Nós sabemos que diante de grandes desafios a nossa fé esmorece, as nossas pernas se tornam bambas, e a nossa convicção muitas vezes não nos dá a garantia de que estamos seguros, porque nós somos assim. Nós somos seres, nós somos homens e mulheres de fé pequena. Foi assim com os discípulos de Jesus, e é assim conosco. Quantas vezes nós duvidamos que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu? Por isso o salmista está dizendo que Deus é quem sustenta todos os passos, Ele sustenta a nossa vida em todo o percurso. Ele não permite que os nossos pés vacilem. A figura aqui é de alguém com um cajado, alguém com uma vara que serve de suporte. Eu não sei se você já precisou de uma muleta em alguma vez. Se você teve algum problema de saúde que precisou de algo que te desse um amparo. É isso que o salmista está dizendo. Quando as nossas pernas fraquejarem no percurso, no trajeto, Deus é o nosso suporte. É Ele quem nos sustenta. E Ele não é qualquer suporte, Ele não é um suporte vacilante como somos nós. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz as Escrituras. Ele sustenta o firmamento, Ele sustenta os oceanos, Ele sustenta os seres. O Senhor Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos, porque os pássaros, as aves, elas não plantam, elas não cultivam,
e Deus a sustenta todos os dias. Ela acorda, sai do seu ninho e vai buscar a provisão diária. Ao final do dia, ela volta para o seu lugar seguro e ali aguarda novamente que um novo dia se reinicie, sabendo que Deus sustenta todas as coisas. O Senhor Jesus disse: contemplai as aves, observem, vejam, olhem, pense de forma racional como Deus age com elas. Muito mais preciosos somos nós aos olhos do Senhor, por isso é Ele quem nos fortalece durante o percurso, nada nos falta, nenhuma segurança nos faltará, porque Deus não permitirá que os nossos pés vacilem, e mesmo que a nossa fraqueza nos torne vulneráveis, Deus é a segurança da nossa caminhada. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é quem aplica isso no nosso coração. Muitas vezes nós estamos enfraquecidos, não fisicamente, nós estamos enfraquecidos porque a nossa fé se apequena diante dos grandes desafios. O apóstolo Paulo, reconhecendo esta necessidade de contemplar a grandeza de Deus, nos dá 2 textos. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, vai dizer a respeito de nós e do que está dentro de nós. Nós somos os vasos, nós somos aqueles que são barro, material sensível, facilmente corrompido por alguma coisa, mas o que está dentro de nós é poderoso. E Paulo diz no versículo 8 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. E o versículo 16 vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Deus é quem sustenta o seu povo. Existe algo no coração da igreja que tem sustentado a fé da igreja, e por mais que a jornada seja difícil, a caminhada longa, nós podemos confiar que Deus é o suporte e o sustento de cada um de nós aqui. Haverão dias difíceis, dias de fraqueza, nós nos sentiremos incapazes, existirão momentos de vacilo dos nossos pés, mas Deus preserva os seus filhos. Por isso o salmista, ao olhar para os montes, para a jornada, para o desafio, a resposta no seu coração é clara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se a sua jornada está difícil, lembre-se, Deus é o teu sustento e o teu suporte. Fique firme, não desanime, Ele é aquele que nos garante a chegada segura no destino final. Deus é quem está nos conduzindo agora. Segunda promessa que o salmista encontra naquilo que ele conhece de Deus, que sustenta a sua convicção e a sua esperança. Versículos 5 e 6 vão nos dizer assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O texto aqui aponta para as horas do dia. Não existe um só momento em que Deus não esteja presente com o seu povo, é isso que o salmista está dizendo. Deus não só sustenta os nossos pés vacilantes, Ele os faz em todo momento da nossa jornada. De dia, o sol pode ser um fator de prejuízo para aquele povo na caminhada. De noite, os perigos da noite, representados aqui na lua. Em nenhum momento Deus se aparta do seu povo, Ele está presente de dia e de noite no percurso todo da jornada. Meus irmãos, isso aponta para uma realidade da vida cristã. Deus não nos abandona jamais. Muitas vezes nós sentimos que Deus está distante, nós não percebemos a presença de Deus, nós perguntamos muitas vezes por que Deus nos desamparou. Esta é a fragilidade do nosso coração. Deus jamais se aparta do seu povo.
De dia o sol não nos atingirá, porque Deus está ali, como uma sombra, guardando a nossa vida. Eles experimentaram isso no deserto. O texto do livro do Êxodo vai dizer que no percurso, enquanto eles estavam ali caminhando no deserto durante o dia, uma nuvem cobria o percurso daquele povo, impedindo que o sol fosse algo abrasador a ponto de matá-los. Eles estavam ali debaixo de uma cobertura, e aquela cobertura era o próprio Deus. À noite, quando o frio tomava conta, quando eles se sentiam vulneráveis, as Escrituras dizem que uma coluna de fogo se acendia, e eles eram aquecidos e guiados por aquela coluna. Deus sempre esteve com aquele povo. Ao lembrar disso, o salmista vai se lembrar da presença de Deus com aquele povo na jornada, de dia e de noite, seja em que tempo for, em que circunstância estivermos, Deus sempre está conosco. Nunca se esqueça da promessa de Deus. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele disse que enviaria alguém como Ele, o Espírito Santo, para estar conosco, e Ele habita em nós. Nós jamais estaremos sozinhos novamente, mesmo que os nossos pais nos abandonem, mesmo que aquelas pessoas a quem nós mais dedicamos a nossa amizade, a nossa comunhão, um dia venham nos abandonar, Jesus jamais nos abandonará. Promessa de Deus. Deus estará presente em todos os momentos da sua vida. Meus irmãos, a presença de Deus não é circunstancial. Deus não está presente quando nós estamos reunidos aqui como igreja. Deus não está presente quando alguém se reúne para orar. Deus está presente o tempo todo. Esta é a mensagem do salmista. Esta é a promessa de Deus através deste homem. Deus continua perto. Este é o Deus que decidiu na eternidade assumir uma figura humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e este Deus jamais abandonará o seu povo. Ele veio para estar conosco, e Ele está conosco, e em algum momento Ele virá para buscar-nos, para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Até lá, a presença do Senhor é real, é uma verdade em nós. Socorro bem presente, disse o salmista em outro dos salmos, é a presença constante de Deus. Uma terceira promessa, os versos 6 e 7 vão dizer assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Existem males, e o salmista reconhece, existem perigos, ele não foge dessa realidade. Existem dificuldades, e a jornada irá apresentar muitas delas, mas ele sabe de uma coisa, uma promessa de Deus, que Deus os guardará de qualquer tipo de maldade, qualquer mal que vier contra o povo de Deus, naquela jornada, no trajeto, será de responsabilidade de Deus. Ele é o guarda do seu povo. Tem gente que tem medo de um monte de coisa, tem crente que tem medo do diabo. Olha só que coisa absurda. Eu tenho pavor de falar esse negócio. Aqueles filmes de terror eu não gosto nem de ver. Depois eu fico imaginando aquilo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo, não ter medo do diabo. O diabo é um ser derrotado por Cristo na cruz do Calvário, amém, meus irmãos? E nós sabemos que, embora ele seja feroz, ele é apresentado nas Escrituras como um leão que está à espreita, à busca de pessoas mais fragilizadas e mais fracas. Ele não tem o domínio sobre o povo de Deus, ele não pode tocar na igreja de Cristo, ele não pode fazer nada que Deus não lhe permita fazer. Deus é quem nos protege de todo mal. Quando nos sobrevém uma enfermidade, muitas vezes nós temos medo do resultado daquilo na nossa vida. Nós somos frágeis, e podemos, como uma bolha de sabão, hoje estarmos muito bonitos, cheios de cores, vistosos, e de repente desaparecermos. Nós somos assim, mas nada pode nos atingir com um mal que nos destrua, porque Deus nos protege de todo mal. Por que isso é importante? O salmista segue dizendo: porque a nossa alma já está guardada em Cristo.
Ele guardará a nossa alma, porque existe uma promessa para uma vida de eternidade, em eternidade. Assim como Deus se encontra neste ambiente eterno, nós também somos chamados para estar neste ambiente. Nós já vivemos a presença do eterno hoje. Quando estamos aqui como igreja, o eterno está presente aqui. Embora nós sejamos finitos, o Deus a quem nós adoramos e servimos está aqui, e Ele é a própria eternidade. E é este Deus quem deu uma alma imortal para cada um de nós, que diz que guardará a nossa alma. Se os nossos olhos se fecharem agora, aqui nesta realidade física, eles se abrirão na eternidade, porque a nossa alma está guardada por este Deus, o Criador dos céus e da terra. Que tipo de medo pode tomar o coração daquele que sabe que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Algumas famílias não voam com aviões porque tem medo de que o avião caia. Tudo bem. Mas quantas pessoas deixam de viver por medos? O sujeito pode morrer de qualquer jeito. Aliás, as Escrituras dizem que os nossos dias estão contados. Deus já estabeleceu um dia para entrarmos no mundo, na história, e um dia para sairmos da história, e a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nada. O Senhor Jesus disse a respeito da vida ansiosa, assim: quem de vós pode acrescentar um côvado à história da vida de vocês? Ninguém. Não há nada que nós possamos fazer para mudar os planos de Deus, mas há algo que nós podemos fazer para vivê-los de forma plena e em paz. Crer que este Deus, que nos guarda de todo mal, já nos deu uma promessa de vida eterna, e nada que venha nos acontecer aqui neste mundo vai mudar essa realidade. A nossa alma está guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Os perigos, as dores, as angústias, tudo isso é possível que venha em algum momento nos atingir, mas isso não significa o nosso fim, porque o final já foi estabelecido para nós. A igreja chegará a salvo no destino final. A maior promessa, meus irmãos, que este salmo está fazendo não é a ausência de sofrimento. Algumas pessoas buscam a Deus para livrarem-se de sofrimento. Deus nunca disse que nós estaríamos livres dos sofrimentos aqui nesta vida. Pelo contrário, na nossa caixinha de promessas não está a promessa do Senhor Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Mas o Senhor disse, e a vitória de Jesus é suficiente para nós, porque é ela quem nos faz perseverar até o final. Nós cremos naquilo que Cristo conquistou. A nossa força é pequena, mas a vitória que temos é a vitória de Cristo em nós. Se sofremos nessa vida, se choramos aqui, se enfrentamos batalhas, nós fazemos com a convicção de que Deus nos guardará até o final. Então nós não temos medo de perder, nós jamais seremos derrotados, porque nós não ficamos na responsabilidade de conquistar uma vitória. Nós recebemos uma vitória. Ela é a herança que Cristo legou ao seu povo. Ele foi o vitorioso na cruz, e nós, como herdeiros deste poder, desta vitória, esperamos na ressurreição aquilo que está como garantia para a nossa vitória. Deus pode permitir que atravessemos muitas dificuldades, e Ele muitas vezes faz para nos treinar, para provar a nossa fé, mas Ele jamais vai permitir que nós sejamos destruídos espiritualmente. Pelo contrário, Ele guardará a nossa alma até o final. Uma última promessa, meus irmãos, que o salmista nos traz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Provavelmente eles estavam cantando e usavam este salmo logo que eles se colocavam na direção de Jerusalém. Eles estavam indo para uma jornada que terminaria com a entrada, os portões, nos belos portões da cidade santa. Ali estava o templo, ali estavam os sacerdotes,
Ali estava o culto a Deus, ali estavam os sacrifícios, uma grande festa esperava os peregrinos na chegada. E o salmista tem uma convicção de que assim como Deus estava protegendo a saída, Ele protegeria também a chegada, a entrada naquela cidade, desde agora e para sempre, diz o salmista. O salmista sabe que a promessa do Senhor se cumprirá. Esta é a certeza que ele tem. Ele conhece este Deus. Ele começa dizendo ao seu coração: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e este Senhor é poderoso, não só para prometer a nós, mas para cumprir as suas promessas. Nós fazemos planos, nós prometemos, mas nem sempre nós podemos colocar as nossas promessas de verdade, em ação. Nós não temos todo o poder para fazer com que aquilo que nós sonhamos aconteça. Deus não é assim. Quando Deus diz, aquilo é um fato, aquilo vai acontecer. Deus estava conduzindo o seu povo a um momento de adoração em Jerusalém, e o salmista sabe que por mais que eles tenham perigos, dificuldades, por mais que o mal os espreite nas montanhas, por mais que momentos de dificuldade sejam uma realidade daquela jornada, a convicção deles é que o Senhor guardará a saída deles e a entrada deles em Jerusalém. Assim é conosco, meus irmãos. Nós fomos chamados para caminhar esta jornada da vida cristã, e o Deus que nos chamou é o Deus quem nos conduz em segurança até que entremos no último dia, no dia eterno, e encontremos lá a coroa de glória que Ele disse que daria para aqueles que se mantivessem fiéis até o final. Deus está conduzindo o seu povo. Essa é uma doutrina da igreja. A nossa salvação vem de Deus. A nossa salvação está segura em Deus. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos uma garantia de que Deus não nos abandonará no meio do percurso. Aquele que nos chamou e diz que somos filhos, jamais mudará a sua opinião a respeito de nós, porque Ele não dependeu do nosso comportamento para nos chamar para sermos filhos. Ele dependeu da graça e da obra da redenção de Cristo Jesus. Ele escolheu Cristo para nos ligar a Ele. Cristo é perfeito. Nós podemos pecar e vamos pecar, seja sincero. Se Deus nos encontrar em pecado, nós vamos para o inferno. E que dia que nós não estamos pecando? Qual é a ocasião em que nós não temos pecado? Ah, pastor, quando nós estamos dormindo. Será? Eu não sei o que você sonha, mas de vez em quando eu tenho um sonho, pelo amor de Deus, que sonho é esse? Sonho de matando os outros. Nós somos pecadores, por isso pecamos. Não é porque pecamos que somos pecadores. A natureza pecaminosa está em nós. O salmista vai dizer que em pecado ele foi concebido pela sua mãe, porque era um ato pecaminoso a relação sexual entre eles. Não, porque na natureza humana existe uma queda. Está relatado no capítulo 3 do livro do Gênesis. Eu me arrependo dos meus pecados, e esta é uma obrigação do povo de Deus. Eu devo confessar os meus pecados, mas Deus já perdoou os meus pecados em Cristo Jesus. E mesmo que eu venha esquecer de algum deles, e eu posso esquecer, você sabe, não depende da minha confissão, a minha salvação, depende da obra de Cristo na cruz do Calvário, e a ressurreição dos mortos ao terceiro dia diz: Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Embora eu não possa, eu tenho uma convicção de que Deus guardará a minha saída e a minha entrada, e aquele que me chamou vai me receber no último dia pela força do seu poder. Não comecei pelas minhas obras, e não serão as minhas obras que me garantirão a salvação no último dia. Quem garante que eu sou filho de Deus é a graça comunicada com o meu espírito através do Santo Espírito de Deus, dizendo: você é um filho amado do Pai. Não por mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo que durante a caminhada até a Cidade Santa,
Este povo aqui enfrentava muitos perigos: cansaço, ladrões, animais selvagens, aquele calor intenso durante o dia, insegurança, dificuldade durante a noite, a mesma insegurança e a mesma dificuldade. O salmista, ao entoar este salmo junto com o povo na caminhada a Jerusalém, eles estavam ali fortalecendo o coração deles, porque certamente eles tinham medo, e eles começam assumindo e aceitando esta realidade: de onde me virá o socorro? E se o perigo me alcançar? E se a dificuldade for maior do que a minha força? E se os ladrões? E se algo de mal acontecer contra mim? Meus irmãos, a resposta que ele tem no coração é a mesma que Deus está pondo no nosso hoje: o meu socorro vem do Senhor. Este salmo não fala apenas da jornada de Israel, ele também aponta para a nossa caminhada, dia a dia, nossa vida. Nós também somos peregrinos, nós não somos deste mundo, nós estamos indo para a nossa pátria, e ela é celestial, disse o apóstolo Paulo. É lá que nós encontraremos o nosso descanso. Até lá, nós temos a mesma convicção de fé que um dia encheu o coração deste salmista, para que ele escrevesse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, este texto tão precioso. Quando você olhar para os montes e se sentir com medo, quando você observar o trajeto da sua jornada e se sentir inseguro, lembre-se: nós temos um socorro. O Deus que criou os céus e a terra é o nosso Pai, é Ele quem está nos conduzindo, e nós não precisamos viver com medo, nós podemos descansar no Senhor. Meus irmãos, existe uma doutrina nas Escrituras que fala da aliança de Deus com o seu povo. A doutrina da aliança ensina que Deus, por si mesmo, fez uma promessa, e não tendo ninguém acima dele por quem jurar, disse o escritor aos Hebreus, por si mesmo jurou que nos traria para perto dele e nos chamaria de povo seu, não por causa da nossa santidade, mas para que nós fôssemos feitos santos por ele, não por causa do nosso poder e da nossa capacidade, mas para que nós fôssemos capacitados por ele, não por causa da nossa beleza, mas para que ele pudesse nos tornar tão belos, como é o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe uma aliança de Deus com o seu povo, e Deus não é o homem para mentir, nem o Filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele disse se fará. Se ele empenhou a sua palavra, nós podemos descansar. Deus é o nosso Senhor, e nós somos propriedade dele. Nós somos propriedade exclusiva deste Deus poderoso. Quando nós olhamos para o monte da nossa história, nós não vemos Jerusalém, nós olhamos para o monte do Calvário. Lá nós contemplamos pela fé a cruz de Cristo. De lá, da cruz, veio o socorro de Deus para o seu povo. Ele veio nos resgatar, Ele veio nos chamar para estarmos com Ele. Nós não temos o que temer, a graça é suficiente para todos os dias da nossa existência, seja agora, seja na eternidade. Louvado seja o Senhor. Assim como eu, é provável que você vá sentir medo em algum momento da sua jornada. Talvez um medo de não conseguir cumpri-la, medo de que ela se torne tão difícil que você pense em desistir. Quando você olhar para esta trajetória, lembre-se: Jesus está conosco, e esta é toda a garantia que nós precisamos no nosso coração. Elevo os meus olhos para os montes, disse o salmista: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Ele seja o seu socorro também hoje e sempre. Achegue-se a Ele, busque a Ele,
clame a Ele, Ele é socorro bem presente na hora da angústia e da aflição. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Talvez você queira pedir que Deus fortaleça essa fé no seu coração. Talvez você precise que estas promessas se tornem uma realidade na sua vida. Deus está com você durante todo o percurso da jornada. Ele esteve com você no início e estará com você até o final. Todo mal, seja qual for, se forem males que nós podemos perceber, Deus nos guardará deles. Se forem males imperceptíveis, ocultos, traiçoeiros, Deus está nos protegendo também destes males. Deus guarda também a nossa alma e nos dá a garantia da salvação. Deus guardará a nossa saída, como já o fez, e vai nos guiar até o final. Que esta seja uma palavra para o teu coração. Não pense que você está sozinho. Você não está sozinho. Nós, como povo de Deus, temos o Deus Todo-Poderoso cuidando, guardando, protegendo, guiando, sustentando, se aproximando de nós para nos dar este sentimento bom, não o medo, mas a certeza no nosso coração de que nele nós temos a paz que nós tanto precisamos. Coloque-se diante de Deus nessa hora e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem ministrado no coração da tua igreja. Nos meus momentos de medo e insegurança, o Senhor tem falado comigo através desta realidade de que o Senhor já prometeu e eu posso descansar nas tuas promessas. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem comunicado esta verdade a corações temerosos nesta manhã. Quantas pessoas vivem com medo do amanhã, com medo das incertezas. Muitos aqui, Senhor, não sabem exatamente como será o dia de amanhã. O Senhor já nos deu a promessa definitiva. O Senhor é conosco e é toda a segurança que nós precisamos ter. Este é o antídoto para o medo que muitas vezes toma o nosso coração. Nós não temos o que temer, tu estás conosco. Aplica, Senhor, esta verdade no coração do teu povo. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, tirando o medo, Senhor, livrando-nos desta vida de ansiedade, uma vida de angústias, de insônia, uma vida, Senhor, de tristeza, porque desconhecemos o amanhã. Nós não desconhecemos, nós temos uma plena convicção de que no amanhã o Senhor estará conosco também. O Senhor está conosco agora, e o Senhor é o Deus de toda a eternidade. Não há um só momento em que estaremos sozinhos e inseguros. Tu és conosco, Senhor, tu és o guarda do teu povo, e nós confiamos em ti, Senhor. Aplica esta mensagem no nosso coração, nos faz lembrar destas promessas do Senhor, e que elas sejam tudo o que nós precisamos, para que o nosso coração se fortaleça em fé, hoje e sempre, Senhor. Em teu nome, Jesus, aquele que garantiu a vitória, é que nós oramos nesta hora. Louvado seja o Senhor, o Deus da igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém.